Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o programa Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2011. Hoje tenho conosco o comentarista do Fluminense, etc., Paulo Roberto Andel, e o jornalista com passagens pela Rádio Tamoio, Álvaro Doria. Cavaleiros, o Fluminense venceu no final de semana naquilo que eu considerei como a grande batalha do Beira-Rio. Paulo, tem como citar o seu destaque inicial para a gente, por favor? Boa noite a todos os amigos, espectadores, saudações cordiais ao meu querido amigo Álvaro Doria, que hoje comparece, meu querido Vieira. A vitória do Fluminense nesse ano, ela para mim foi a mais diferenciada num único aspecto, foi a vitória do coletivo. Por mais que você possa destacar eventuais jogadas individuais, como a gente poderia falar, por exemplo, em relação ao Deco nos 2 gols, a participação do Rafael Sobis e tudo que a gente vai debater, a vitória do Fluminense foi uma vitória de coletivo, uma vitória como há muito tempo eu não via, principalmente nas circunstâncias, né? O Beira-Rio lotado, o Inter ainda jogando todas as suas fichas em busca da vaga na Libertadores ou até mesmo a chance de disputar o título, e o Fluminense conseguiu superar essa tarefa que parecia das mais difíceis. Evidentemente, pré-campeonato não serve para o Fluminense, mas há fortes indícios que o Fluminense vai brigar cabeça por cabeça até a última rodada. Como o espectador bem pode reparar, hoje estamos todos aqui de luto, em virtude do falecimento do seu Armando, fundador da torcida organizada Yang Flu. E o Armando chegou em festa no céu, né? Porque provavelmente recebido por Nelson Rodrigues e por toda a claque tricolor, pôde presenciar e com certeza comemorar em outro lugar a vitória tricolor no final de semana diante do Internacional. Doria, seu destaque inicial, muito boa noite, seja bem-vindo ao Fluminense, etc. Boa noite, Vieira, boa noite, Paulo Andel. Aproveitando esse gancho de luto, gostaria de lembrar que meu colega de profissão, Gelson Domingos, foi brutalmente assassinado ontem no exercício de sua profissão, repórter cinematográfico da TV Bandeirantes. Estou um pouco triste por causa disso e também pela morte do seu Armando, com quem tive o prazer de conversar durante 3 vezes. E durante esse bate-papo narrarei essas 3 passagens que eu considero bem ilustrativas. Uma fatalidade que aconteceu com o cinegrafista da Bandeirantes, inclusive faz a gente se perguntar, né, no papel de jornalistas, por que se veicular essas notícias na grande mídia, essas imagens do jornalista. Não se pensa na família nesse momento, porque é muito triste você ver, no exercício de sua profissão, tentando trazer a melhor imagem ao espectador, um jornalista ele ser baleado e agonizando na câmera. Será que só vale o page view, só vale a questão da audiência? Será que não existe consideração? Mas, enfim, ficam aqui também registradas as nossas condolências para um companheiro de profissão. E vamos tratar de futebol, né? Porque o momento para o Fluminense ele é o melhor possível. 2 pontos do líder depois de uma rodada espetacular. Paulo, alguém agora pode ousar duvidar das pretensões do Fluminense ao título brasileiro? Olha, sim, mas só os humoristas, né? Eu não considero outras categorias profissionais em relação a essa questão. Mas, evidentemente, digamos, o próprio desconforto que a gente percebeu no noticiário de hoje em relação à conquista do Fluminense, inclusive ontem, é bem possível que em muitos setores da chamada imprensa convencional esportiva já tivesse preparado uma grande festa de glórias para que outro time estivesse no 3º lugar. O Fluminense, mais uma vez, fez o papel de mosca na sopa, conquistou uma vitória fantástica e arrefeceu um pouco alguns ânimos. Mas eu acho que sim, acho que muita gente vai duvidar. Eu não acompanhei hoje o que esse pessoal comenta, né? Esse pessoal do humorismo esportivo, mas imagino que alguns já tenham até colocado alguma coisa, tipo, não, isso aí foi sorte. O time foi o que mais venceu no campeonato, mas foi um golpe de sorte. É à toa. Inclusive, há jornais no dia de hoje que dão mais destaque à vitória do Flamengo diante do Cruzeiro, que é um time que está habitando a zona de rebaixamento, que a vitória tricolor no Beira-Rio, diante de 40 mil colorados no Lunáticos, torcendo para o Internacional. Bom, abrindo um pouco a análise da partida de ontem, no primeiro tempo foi a parte mais movimentada do jogo, na qual o Fluminense
o Inter começou com certo predomínio na partida, depois o Fluminense ele tentava sair uma vez ou outra para o contra-ataque, e num desses contra-ataques foi muito feliz, porque numa jogada espetacular do Rafael Sobis, que teve passagens pelo Beira-Rio, inclusive muito marcado, teve um nome gritado, assim como o Abel Braga e o Edinho tiveram seus nomes exaltados pela torcida internacional, numa atitude de fidalguia da torcida do Internacional, inclusive. O Rafael Sobis ele conseguiu disputar uma bola e colocou de calcanhar um passe preciso para o Deco, que o Deco é aquele jogador que é genial, né? Ele já antevê a jogada, antevê o deslocamento do Rafael Moura, que substituiu o Fred, e acertou aquela bola com precisão na cabeça do Rafael Moura para poder guardar nos fundos das redes. Paulo, Dória, o seu comentário sobre esse primeiro tempo, sobre a primeira movimentação do jogo do Fluminense, e o Deco é o jogador que realmente está conseguindo justificar tudo aquilo que se esperava quanto à participação dele no meio-campo tricolor? Vieira, porque ele decide. Uma pessoa que decide, um jogador que decide, tem que ser observado com carinho. Não é um jogador qualquer. E ontem eu acho que o Dorival Júnior esqueceu. Largou o Deco. O Deco não tem condição física de jogar 90 minutos, não vai suportar o ritmo intenso que nós vamos colocar em cima do Fluminense. 2 bolas ele decidiu o jogo. Agora um detalhe que ninguém falou: o Rafael Moura podia ter se esborrachado todo. Quando ele cabeceou a bola, ele viu a trave vindo, ele escorou com o tórax de lado. Porque se ele não vê a trave, ele vai e entra pela trave. E entra a bola, Rafael Moura e esse famoso gol com bola e tudo. Agora, eu queria deixar registrado aqui que nosso goleirinho ontem falhou no primeiro gol. Saiu bem na primeira chance que o Oscar teve, que eu chutou para fora, mas no gol ele titubeou. Ele foi, voltou e foi de novo. E nesse ínterim, o Oscar empatou o jogo, que poderia ter mudado. Vale lembrar que, mais uma vez, o gol decorreu numa lambança do nosso zagueiro, Leandro Eusébio. Então, eu sou um pouco mais comedido com relação a Fluminense é campeão, tudo bem, o Fluminense tem chance, está em terceiro. Não depende só de si para ser campeão, isso é um detalhe muito importante. Ano passado, nós padecemos quando o Corinthians passou à frente. Ficamos dependendo do Vitória, tudo bem, um jogo realmente muito difícil. Vitória e Corinthians lá no Barradão, até porque o Vitória estava naquela iminência de ser rebaixado, o que se verificou depois verdadeiro, porque foi rebaixado. Então eu ainda espero mais 2 rodadas para dizer, não, realmente vamos ser campeões. Eu não estou com essa animação toda. Os jogadores do Fluminense estão tomando cartão amarelo desnecessariamente. Rafael Sobis tomou, Deco tomou, já não joga esse jogo. Então, vamos devagar, porque a louça é muito quebradiça ainda. Eu estou com... Não é falsa humildade, não. Eu estou preocupado ainda. Com o Vasco a gente ainda vai jogar, pode ultrapassar o Vasco, mas com o Corinthians a gente não joga mais. Ganhamos uma, perdemos outra, tem que dar uma secadinha. Então... Com certeza, Dória. Todo cuidado é pouco, principalmente porque nós não podemos entrar nessa ode aos pré-campeões, aos favoritos, antes dos jogos acontecerem. Inclusive porque isso não faz parte de nossas hostes, né? Não faz, realmente não faz parte. Mas eu, particularmente, eu discordo de você na questão do Cavalieri. Eu considero que o Cavalieri, o Oscar, quando recebe a bola, ele já estava na saída. Não vejo tanto assim falha do Cavalieri no lance. Em contrapartida, eu concordo com você quanto ao Leandro Eusébio e sinto pena do Elivelton, porque o Elivelton ele estreou na condição de titular na equipe do Fluminense no jogo contra o Ceará e viu o Márcio Rosário, nosso caveirão, entregar um gol para o Ceará, que foi uma coisa ridícula, foi uma coisa absurda realmente. E agora, no final de semana, no encontro internacional, ele vê o Leandro Eusébio tentar sair jogando. Não sei muito bem o que o Leandro Eusébio quis fazer naquele momento, tocou a bola errada e acabou que saiu o gol do Internacional. Eu acho que isso até entrou na cabeça dele, porque no segundo tempo ele quase faz uma lambança dessa. Ele foi sair jogando e teve que cometer a falta na linha lateral, porque ele ia perder a bola e ia criar uma outra chance para o Internacional fazer o gol e empatar o jogo de novo. Quer dizer, nós temos que ter atenção com o nosso sistema de cobertura, com os nossos zagueiros que não são aquelas maravilhas que nós já tivemos. Então eu vou devagar. Até jogo contra o América Mineiro, eu fico achando que o Fluminense vai tomar gol também. Então tem que fazer um montão de gol, porque é jogo perigoso também. Vale lembrar que o Fluminense nunca venceu o América Mineiro em campeonatos brasileiros. Coisa que pouca gente fala. E eu me apego a essas... Não é crendice, não. Isso aí é estatística. A torcida do Botafogo está completamente aterrorizada com o jogo contra o Atlético Mineiro. Por quê? Os últimos 8 jogos o Botafogo ganhou todos. Então já estão achando, mas não vai ganhar 9, né? A gente vai perder ponto para o Atlético. Então eu espero passar o jogo contra o Atlético, contra o América, digo.
Depois, faltando 4 rodadas, eu volto com outra fisionomia aqui. Ou não, espero voltar mais animado. Tá certo, tá certo. Paulo, nesse jogo agora contra o Internacional, o Inter, depois que ele fez o gol, que ele empatou a partida, eu fiquei preocupado, obviamente, porque é complicado você realmente conseguir reverter o placar, conseguir passar realmente, fazer o segundo gol diante do Internacional, num jogo que se desenhava até favorável ao Fluminense. O Fluminense conseguia bloquear bem as jogadas coloradas, mas eu realmente fiquei preocupado quando leva aquele gol, porque você está dentro de um estádio lotado, de repente o ambiente poderia ficar desfavorável, mas não foi bem isso que a gente viu, né? O Fluminense ele conseguiu marcar bem, e no último lance do primeiro tempo, talvez aquele que definiu de vez a partida, porque no segundo tempo a gente vai discutir aqui isso ainda, que o Abel praticamente deu um nó tático no Dorival Júnior, o Inter ele não conseguiu criar as suas jogadas, e com isso, no último lance do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu marcar com o Rafael Sobis, num gol que eu considero que foi mágico, porque o Deco ele percebe o deslocamento do He-Man por trás da zaga do Internacional e percebe que o único zagueiro que estava acompanhando a jogada, ele se deslocou junto com o Rafael Moura para poder realizar a marcação ao Rafael Moura. Com isso, o Rafael Sobis, inteligente, se projetou no espaço que sobrou e recebeu a bola na cara do gol. Só que o Sobis, se você for reparar bem, ele ao receber a bola, ele ainda não domina muito bem. Ele tem que ajeitar, ter a calma o suficiente para poder marcar o gol, que seria o gol da vitória tricolor. O Rafael Sobis é um jogador especial? Olha, a gente já havia falado do Sobis em outros programas e, mais uma vez, eu quero fazer aqui a justiça a ele, até mesmo porque eu me incluía entre as pessoas que tinham um certo ceticismo quanto à efetivação dele como titular e os rendimentos que ele poderia ter. Menos pelo futebol talentoso dele e mais porque me preocupava imaginar que ele estava sendo praticamente dispensado do time do qual ele é ídolo. Desculpe. Então, isso durante um determinado momento me preocupou. O Sobis teve um início tíbio, ele tinha uma certa irregularidade nas partidas, ele participava, ora com boas participações em campo, ora com participações apagadas, mas eu repito aqui o que já disse em outras oportunidades, o golaço redime. Quando ele marcou aquele golaço contra o Atlético Goianiense, ele se tornou outro jogador camisa do Fluminense. Podem reparar que ele vem crescendo desde então. Hoje ele é um jogador importantíssimo, inclusive coube ao Rafael Sobis, não somente por ele, mas também a gente contou com o nosso querido He-Man, coube a ele substituir com maestria as funções ofensivas que a gente esperaria do Fred. Quanto aos gols, eu queria complementar até algo que vocês falaram. Os dois lances foram mágicos. No primeiro, o Rafael Sobis dá aquele toque de calcanhar, a bola sobra para o Edinho. Em situações normais, é bem possível que aquela bola resultasse num chute cruzamento, mas não aconteceu. O Edinho olhou para trás e passou a bola para o Deco. E o Deco, como é craque, cruza como ninguém e definiu aquele lance. No segundo gol, o passe do Deco, mesmo sendo sem o Sobis ter podido dominar, como você bem ressaltou, o passe foi maravilhoso. O Deco foi decisivo nesses dois gols, a frieza do Sobis, uma frieza que a gente podia esperar de alguém que já estava acostumado ao Beira-Rio, né? Porque entrar naquele momento, naquele lance de silêncio, com todo mundo dissecando, ele chutar bem com a categoria que ele teve ali, e, enfim, isso no primeiro tempo, né? O primeiro tempo de enorme movimentação e o Fluminense teve uma das suas grandes performances no campeonato, nesse primeiro tempo. É interessante, porque a gente chegou a falar aqui já das notícias da mídia, né? Notícias da imprensa no dia seguinte após o jogo. Eu vou destacar uma manchete que eu vi no jornal de grande circulação daqui do Rio de Janeiro. Era: Flu vence Inter, mas não terá Carlinhos e Deco para o próximo jogo. Parece, é uma brincadeira o que eles estão fazendo, né? Porque, convenhamos, a grande notícia era a vitória do Fluminense, e uma das forças desse Fluminense, que todos nós sabemos, é o elenco. Se não vai ter o Deco, vai ter Lanzini. Espero que o Abel não abele dessa vez. Mas, de todo modo, o primeiro bloco está se esvaindo. No segundo bloco nós vamos continuar aqui a nossa análise. De todo modo, Paulo, vamos discordar um pouquinho do Dória,
porque a gente acredita sim que, a partir dessa vitória, o Fluminense vai ser campeão, e você me disse que, como estatístico, existem projeções estatísticas que mostram que o Fluminense tende a se sagrar campeão brasileiro, o grande favorito do campeonato. É isso que você acha? Eu digo o seguinte, fora a questão da estatística em si, mas principalmente da chegada, da característica de reta final, o Fluminense não é o pré-campeão. Hoje, para mim, ele é apenas o favorito ao título. Favoritismo não garante título, evidentemente, mas que hoje o Fluminense tem o caminho feito para conseguir isso, disso eu tenho certeza. O debate promete esquentar no segundo bloco. Já voltamos.